E aí, queridões do Mundo Edu? Vamos dar sequência ao nosso plano de estudo. Vamos começar uma aula hoje sobre lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Vamos lá! Te liga aí que nós vamos começar a falar sobre lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Queridão, vamos falar primeiro sobre o lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Lançamento horizontal, na verdade, é pegar um corpo de uma certa posição, lançar ele horizontalmente para frente. Quando a gente lança esse corpo para frente, tu está fazendo com que ele tenha apenas uma velocidade horizontal para frente. Por isso o nome do movimento, lançamento horizontal. That's awesome! Após o corpo ser lançado, ele vai descrever uma trajetória parabólica. Por que parabólica? Por ação da força-peso. Ele é empurrado para frente. E aí, depois que ele é jogado, a força-peso age, fazendo com que ele tenha também um movimento de queda. Então, tu percebeu uma coisa? São dois movimentos que a gente está tendo aí. É um movimento que tu empurrou ele para frente e o movimento de queda por ação da força-peso. Então, na verdade, o lançamento horizontal é a união de dois movimentos. Por isso que ele pode ser chamado de movimento bidimensional. Porque são dois movimentos que estão acontecendo simultaneamente em duas direções. Awesome! Na direção horizontal, o movimento que tu empurrou ele para frente, e na direção vertical, o movimento de queda por ação da força-peso. Queridão, esse movimento também só tem ação da força-peso. Apesar de tu ter empurrado ele para frente, essa força que tu fez no corpo, ela não fica agindo. Tu só faz com que ele adquira uma velocidade e ande para frente. A força-peso é a única força que age sobre o corpo. E se a força-peso é a única que atua, consequentemente, nós temos a ação da aceleração da gravidade. A gente pode então descrever esse lançamento horizontal como a união de dois movimentos. Um movimento horizontal simultâneo a um movimento vertical. Dá pausa e repete um pouquinho esse trecho para te visualizar melhor a trajetória e ver que tem uma direção horizontal simultânea a uma direção vertical simultaneamente aí. Um movimento horizontal simultâneo a um movimento vertical. Yay! Fica atento para uma coisa. Esse corpo em lançamento horizontal, a gente vai descrever sobre esses dois eixos o seu movimento. O horizontal e o vertical. Olha só, na direção horizontal, como não tem ação de nenhuma força durante o movimento, essa velocidade horizontal ela se mantém constante. Enquanto na direção vertical, como tem ação da força-peso, vai existir uma aceleração da gravidade. Essa velocidade, então, a vertical, ela varia no movimento vertical. O que tu tem que ficar atento? Que o lançamento horizontal resulta da união desses dois movimentos. Resulta de um movimento com velocidade constante na direção X e um movimento com velocidade variável na direção Y. Tu te ligou numa coisa? Tu tem aí dois movimentos, um com velocidade constante e outro com velocidade variável. Se a velocidade é constante, é um típico movimento uniforme. Se a velocidade é variável, é um típico movimento uniformemente variado. Então eu posso dizer que o lançamento horizontal resulta da união de dois movimentos. Um movimento uniforme na horizontal e um movimento variado na vertical. É isso aí. Essa é a conclusão que a gente chega quanto ao lançamento horizontal. Agora um ponto muito importante. Esses dois movimentos, eles são independentes.
Quer dizer que o que acontece numa direção não influencia na outra. Então fica atento para uma coisa. Se são dois movimentos independentes, o que influencia no tempo de queda? A direção vertical, por incrível que pareça, é igualzinha à queda livre. Então, o que influencia no tempo de queda é somente a altura que o corpo foi jogado. Essa velocidade horizontal, ela não influencia no tempo de queda. Ela só influencia no alcance do corpo, o quanto ele vai deslocar na direção horizontal. Pode parecer algo estranho, queridão, mas aí é que tá. Esses dois movimentos, por serem independentes, um não tem relação com o outro. Inclusive, a análise matemática desse movimento, tu vai ter equações para a direção horizontal e tu vai ter equações para a direção vertical. As equações da direção horizontal são as equações do movimento uniforme. Aquela equação S igual a S0 mais VT. Ela tem um ajuste pequenininho. Dá uma olhada no material de apoio, porque ela vai estar ali mostrando para ti características da horizontal. Só pode trabalhar com ela para análise matemática do movimento horizontal. Afinal, o movimento vertical é exatamente igual à queda livre. Então, tu vai usar para a parte vertical, a análise matemática, somente as equações da queda livre. Nessa segunda parte da aula, vamos começar a falar sobre um outro movimento também bidimensional, chamado de movimento oblíquo ou lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é o famoso lançamento de projéteis Esse lançamento oblíquo, para a gente poder descrever e entender ele, também a gente vai fazer essa análise bidimensional. A gente também vai falar que é um movimento que acontece em duas direções. Uma dessas direções é a vertical e outra dessas direções é a horizontal. Primeiro ponto que tu tem que entender, por que oblíquo? Queridão, o lançamento ele é chamado de oblíquo porque o corpo ele é lançado com uma certa inclinação entre a direção horizontal e entre a direção vertical. Esse corpo ele tem um ângulo de lançamento. Quando ele é jogado, a força-peso agindo sobre o corpo de novo vai fazer com que ele descreva uma trajetória parabólica para algum observador. E aí que está a questão. Essa trajetória parabólica, na verdade, ela é dois movimentos. Um movimento horizontal junto com um movimento vertical. E o que tu tem que ficar atento, mais uma vez, é o seguinte: a única força que age nesse corpo é a própria força-peso. E se a força-peso atua no corpo, mais uma vez nós temos a aceleração na gravidade. O que tu tem que ficar atento é que esses dois movimentos, o horizontal e o vertical, que existe dentro do oblíquo, eles são independentes. O que está acontecendo na direção horizontal não vai ser influenciado pelo que está acontecendo na direção vertical. Esses movimentos eles são independentes. Agora fica atento para uma coisa. Na direção horizontal, não tem ação de nenhuma força sobre o móvel. Se não tem força, quer dizer que não tem aceleração. Tu vai entender isso direitinho na segunda lei de Newton. Se não tem aceleração, automaticamente essa velocidade da horizontal, ela é constante. Enquanto na direção vertical, tu tem a força-peso. Essa força-peso vai criar aquela aceleração da gravidade. E essa aceleração faz com que a velocidade da vertical seja variável em todos os pontos. Então tu tem que entender uma coisa. A direção horizontal é um movimento uniforme e na direção vertical é um movimento variado. A conclusão que a gente chega aqui é que esse lançamento oblíquo ele é a união de dois movimentos simultâneos e independentes. Um movimento uniforme na horizontal e um movimento variado na
vertical. Uma observação importante desse nosso movimento é aquele ponto do vértice da trajetória, o chamado ponto de altura máxima. Te liga, porque na altura máxima a velocidade do móvel é zero, mas só aquela velocidade que leva ele para cima, não a que leva ele para frente, a horizontal. A aceleração da gravidade, ela é constante. Tu viu que tem uma semelhança entre esse movimento aqui e o lançamento vertical para cima? É que na verdade a gente pode dizer isso. O movimento vertical do lançamento oblíquo é igualzinho ao lançamento vertical para cima. Outro aspecto importante do lançamento oblíquo é o ângulo de lançamento. Esse ângulo de lançamento, tu pode tranquilamente alterar o teu alcance. O que é alcance? Nessa figurinha que vocês estão vendo aqui, alcance é essa distância horizontal. Esse alcance pode ser modificado modificando apenas o ângulo sem tu modificar a tua velocidade. Então vale a gente lembrar que o alcance é uma função do ângulo de lançamento. Uma coisa que tu tem que te ligar nessa questão do ângulo de lançamento é o seguinte: se os ângulos forem complementares, o que significa ângulos complementares? I don't know. Ângulos complementares são ângulos cuja a soma deles forma 90 graus. Se esses ângulos são complementares, eles têm exatamente o mesmo alcance. Se o ângulo for de 45 graus, é o ângulo que tu vai ter o máximo de alcance possível com uma certa velocidade. Um detalhe importante: a análise matemática desse lançamento oblíquo pode aparecer até na própria prova de matemática do Enem. Na física, dificilmente aparece, mas aí que vem uma questão. Tu tem, lá no material de apoio, as equações para te fazer o estudo matemático desse nosso movimento. Tu tem que tomar cuidado que as equações que tu vai usar são as do MRU e as do MRUV. As do MRU para uma análise na direção horizontal e as do MRUV para uma análise na direção vertical. E outro ponto que está dentro das equações ali, que é fundamental para o teu estudo, é o ângulo. Pode ver que o ângulo ele está inserido lá dentro das equações. Dá uma olhada no material de apoio, que tu vai ter algumas questõezinhas ali de análise teórica e uma questãozinha de análise matemática para te ficar ligado com isso. Por que na prova de matemática pode cair o lançamento oblíquo? Porque a trajetória do lançamento oblíquo, na verdade, é o arco de parábola igual a função do segundo grau. Por isso que tem mais chance de cair lá na matemática, uma análise matemática, do que na própria física. Queridões, eu espero que vocês tenham curtido essa nossa aula aqui. Esse conteúdo que ele é bem mais teórico do que prático na prova de física aí do teu Enem. Vamos tocando junto esse conteúdo aqui, teu nome vai estar lá no topo do listão do Enem. Tchau, tchau!